Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje nós vamos resolver alguns exercícios de relatividade restrita voltadas principalmente para o concurso do ITA. Então, vamos lá! Questão número 6. Ela é muito mais teórica, tá? É só mais para você ficar atento sobre os fenômenos relativísticos em relação aos fenômenos clássicos. Uma partícula de carga Q e massa m penetra perpendicularmente um campo magnético com velocidade v muito grande, comparável à da luz. Determine se o período subsequente é dependente ou não do valor de v. Por que ele pergunta isso, né? Porque a gente já sabe que o período ele é 2πm sobre Qb. Só que essa massa, pessoal, agora ela vai depender da velocidade, né? Gama vezes a massa de repouso. E esse fator gama, ele vai depender sim da velocidade. Então é mais uma questão teórica e de fato ele depende da velocidade. Questão número 7, outra aí para você diferenciar a relatividade dos fenômenos clássicos. Uma partícula de poeira de 0,1 micrograma é acelerada a partir do repouso até uma velocidade de 0,9 c, por uma força constante de 1 vezes 10 a sexta newton. Se a forma clássica da lei de Newton for usada, que distância percorrerá, usando o tratamento relativístico, e qual das duas distâncias é maior e por quê? Vamos começar respondendo na letra C, uma questão para a gente não ver o resultado, né, e depois ser influenciado, poder ser influenciado por ele. A gente entendeu o conceito físico antes. Conforme você for empurrando o corpo, na situação relativística, a massa vai aumentando, não é? Então, vai ser cada vez mais difícil você aumentar a velocidade do corpo. Portanto, você vai demorar mais até você alcançar essa nova velocidade. Por isso que, com certeza, a letra B tem que ter uma velocidade maior do que uma distância, maior do que a letra A. O que nós vamos utilizar tanto na letra A quanto na letra B é o teorema do trabalho da energia cinética. A diferença vai ser a forma como a gente vai escrever a energia cinética. Você vai escrever a energia cinética como um meio de mv ao quadrado, né? E o trabalho continua sendo a força vezes o ΔS. Então, nós vamos ficar com a força, que nós temos o valor. Então, o ΔS vai ficar mv ao quadrado, né? O m está aqui. Toma só cuidado que é 0,1 micrograma. Então, tem que multiplicar por 10 a menos 3 para passar para quilograma. Vezes o v, que é 0,9 da velocidade da luz, ao quadrado, sobre 2 vezes a força. Isso daqui vai dar 3,65 metros. Repara que é bem pequenininho, né? Realmente, a força de 10 a sexta para uma partícula de poeira, realmente faz sentido que a distância seja muito pequena. Agora vamos fazer o caso relativístico. O que vai mudar, pessoal? A forma como você calcula a energia cinética, né? Vamos lembrar aqui que a energia total é a energia de repouso mais a energia cinética, sendo que a energia total da partícula é gama m0 c ao quadrado, né? E a energia de repouso é m0 c ao quadrado. Então, a energia cinética vai ser gama menos 1 m0 c ao quadrado. Vai ser esse cara que a gente vai usar agora no teorema da energia cinética. Vamos substituir lá em cima agora. Então, continuamos usando que a força vezes a distância é a variação da energia cinética. Só mudamos a expressão dela. E lembra que o gama é 1 sobre raiz de 1 menos v sobre c ao quadrado, né? E o v é 0,9 da velocidade da luz, então isso vai dar 2,3 aproximadamente. Então, 2,3 menos 1 é 1,3. M0, 0,1 vezes 10 a menos 9, já passei aqui para quilograma, vezes 3 vezes 10 a 8 ao quadrado, sobre a força, que é 1 vezes 10 a sexta. Vê que a expressão, apesar de ser parecida, claro, né, a dimensional é a mesma, então a expressão acaba sendo parecida, os valores são completamente diferentes. Isso vai fazer com que o ΔS dê aproximadamente, dê igual, né, a 11,7 metros. Percebam que é mais de 3 vezes maior do que o que nós encontramos na letra A. E faz sentido, né, conforme a gente já tinha explicado anteriormente.
Questão número 8. Essa é uma questão bem simples, tá? É só para a gente ilustrar uma outra aplicação aí. Os quasares são núcleos de galáxias ativas nos estágios mais primórdios de sua formação. Um quasar típico emite energia a uma taxa de 10 a 41 watts. A que taxa a massa do quasar é reduzida para suprir essa quantidade de energia? Expresse a sua resposta em unidades de massa solar por ano. Ele coloca aí, né? Massa solar 2 vezes 10 a 30 kg. Então, pessoal, é a gente usar a equação da potência, né? O que é potência? É energia sobre tempo. E nesse caso, a energia está vindo da variação de massa. Então, você pode usar que é ΔM vezes C ao quadrado. Nós temos todos os valores, né? E aí o cuidado que você tem que ter é a unidade de medida. Então, vai ficar assim, ó. ΔM sobre ΔT, né? Que é o que a gente quer descobrir, vai ser a potência sobre C ao quadrado. Só que esse cara, ele está em quilograma, né? A massa está no SI, e o tempo está em segundos. Nós temos que fazer a conversão para as unidades solicitadas. E aí, o quilograma, né? Vale o ms 2 vezes 10 a 30, e o segundo passando para ano, como é que você faz essa conta? Ó, 365 dias, 24 horas, 3.600 segundos. Se você fizer essa continha daqui, você vai encontrar um ΔM de cerca de 17,5 unidades de massa solar por ano. Ou seja, esse quasar ele perde de 17,5 sóis por ano de massa. Imagina isso ao longo de alguns bilhões, milhões, bilhões de anos da existência desse cara. Uma dica rápida aqui, pessoal, é você converter ano em segundos, tá? Vale cerca de 3 vezes 10 a sétima segundos, que é o resultado dessa conta aqui. Na verdade é 3,1, mas é uma boa aproximação você usar esse resultado, que na hora da prova, né, vai te facilitar um pouquinho as contas. Vamos à nossa nona questão. Uma partícula de massa m tem velocidade c sobre 2 em relação a um referencial em repouso s. A partícula colide com uma outra partícula idêntica a ela em repouso em relação a s. Relativo a s, qual a velocidade do referencial s', no qual o momento linear total dessas partículas é zero? Esse referencial é chamado de centro de momento linear. Então, pessoal, é interessante aqui essa questão, porque a conservação do momento linear ele vale para qualquer um dos referenciais, né? Tanto S quanto S' conservam o momento. A vantagem do S' é que essa resultante é zero. Então, às vezes, é mais fácil você fazer a conta. Então, vamos achar essa velocidade. Então, aqui está a nossa situação, né, em relação ao referencial S. Você tem uma partícula M, se movendo com velocidade, chamei aqui de U1. E a partícula azul, né, de mesma massa, ela está parada. E aí, o que nós vamos ter é um outro referencial, vou botar um eixo aqui, tá, para adotar, um outro referencial S' se movendo com velocidade V, de maneira que ele vai medir uma velocidade U1' do vermelho e uma velocidade U2' do azul. Perceba que tem que estar uma para um lado e outra para o outro, de maneira que a resultante dê zero, né? Como a resultante da soma da quantidade de movimento. E aí, como a massa é a mesma, basta que essas velocidades em módulo, U1' e U2' sejam iguais. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal, é achar a velocidade relativa, né, do vermelho em relação ao verde e do azul em relação ao verde, utilizando as equações da transformação de Lorentz da velocidade. As velocidades têm que ser iguais, o vermelho com o verde, né, eles estão se movendo no mesmo sentido, então a velocidade relativa é a diferença. Então aparece esse menos aqui embaixo também. E o azul estava parado, né, mas você pode colocar da mesma fórmula, tá? Só que esse U2 vai ser zero, porque ele estava parado para o referencial S. Então agora nós temos que resolver essa
equação daqui. Então vai ficar U1 menos V, né, e passa esse cara para o outro lado multiplicando. Se lembra que o 2 ele vai sumir, né, porque ele é zero. E aí você vai ter uma equação do segundo grau. Né? A equação do segundo grau, você pode usar Bhaskaras para achar o valor da velocidade. É menos b, que é 2, mais ou menos raiz de b ao quadrado, que é 2, menos 4a, que é c sobre 2, quer dizer, c, né, que é c sobre 2, vezes o a, que é 1 sobre 2c. Aqui corta tudo, né, então vai dar 1, vai ficar 4 menos 1, que é igual a 3. E aqui embaixo sobre 2a. Né, e perceba que o 2 vai cortar, o c vai subir. Então isso vai dar 2 mais ou menos raiz de 3 vezes c. E aí, pessoal, toma cuidado, a gente está acostumado a ignorar o menos, né, quando faz a equação do segundo grau. Só que dessa vez não pode é o mais, porque a velocidade ela não pode ser maior do que a da luz. Então a gente só vai ficar com o resultado negativo. Então a resposta é 2 menos raiz de 3 vezes c. Vamos à nossa última questão. Uma ótima questão aí para cair no ITA. Um instrutor de beisebol usa um radar para medir a velocidade de uma bola de beisebol. Esse dispositivo envia ondas eletromagnéticas de frequência F0 e a seguir mede o deslocamento ΔF da frequência das ondas eletromagnéticas refletidas pela bola de beisebol em movimento. Sabendo que a fração da variação da frequência produzida por uma certa bola é ΔF sobre F0 igual a esse valor, qual é a velocidade da bola de beisebol em km por hora? Bom, pessoal, é o seguinte. Ele fala que vai acontecer um efeito Doppler. Tá? E aí você vai lembrar aqui um pouquinho do Doppler relativístico. É parecido com o Doppler normal, né, que a gente costuma usar em acústica. A fórmula é um pouquinho diferente, né, porque envolve aí a dilatação do tempo e tudo mais. Então está aqui a equação. F' seria o F percebido, é igual ao F, que seria o F emitido, 1 mais ou menos beta, e embaixo 1 menos mais beta elevado a meio. O azul, que está aqui, mais e menos, aproximação. E se eu estiver me afastando, o menos e mais, você coloca também o sinal. Qual é a diferença aqui para o Doppler do som, né, que a gente costuma utilizar? É que em cima tem a velocidade do observador e embaixo tem a velocidade da fonte. No Doppler relativístico não tem isso. Tá? O V que você vai colocar aqui já é a velocidade relativa entre o observador e a fonte. Tá certo? Então, se os dois estivessem se movendo, você ia usar as equações de Lorentz para fazer a velocidade relativa e jogar aqui nessa equação. Lembrando que o beta é a razão V sobre C. É mais fácil de você escrever. Então, o que nós temos? A fonte F emitindo o som para a bola de beisebol que está se movendo aqui com velocidade V. E aí, o que o som vai fazer, pessoal? Ele vai sair aqui ó, com frequência F0, vai em direção à bola de beisebol e vai chegar aqui com uma frequência F1, né, percebida pela bola de beisebol por conta do movimento relativo. Ela vai ser refletida e na reflexão não tem mudança de frequência, então vai continuar sendo a frequência refletida. E aí vai chegar lá na fonte uma outra frequência que a gente vai chamar de F2. E é esse F2 aqui que vai ser diferenciado do F0 para saber qual era a velocidade. Então, como é que vai ser a conta? A gente vai fazer dois efeitos Doppler. O primeiro do F1 para o F0, ou melhor, do F0 para o F1. Perceba que estão se aproximando, tá? Então, por isso o sinal de mais em cima, de menos embaixo. E o F2, o F1 virando o F2, que também estão se aproximando, por isso que fica um sinal de mais ali, em cima e menos embaixo. Então, eu vou pegar esse F1 e jogar aqui, olha que legal que vai ficar. Vai ficar esse termo elevado a meio vezes esse termo elevado a meio. Então, fica só esse termo. Aí você fala, pô, mas ele deu um negócio esquisito, né, de ΔF sobre F0. Como é que a gente vai achar isso? Vocês concordam que a velocidade da bola de beisebol ela não é comparável à velocidade da luz? Tanto que a diferença de frequência é da ordem de 10 a menos 7. Então, apesar de você detectar esse efeito Doppler, é um valor muito pequenininho. Então, vamos escrever essa frequência aqui de uma outra forma. Assim, ó.
passando esse 1 menos beta para cima, e aí a gente usa a aproximação de Bernoulli, né? A aproximação binomial, que é aquela 1 mais x elevado a n, é aproximadamente 1 mais nx, quando x muito menor que 1. E aí, como beta é muito menor que 1, né, porque a velocidade é muito pequenininha, e esse 1 menos beta elevado a menos 1, ó, esse menos 1 desce aqui para o menos, então isso fica 1 mais beta. Então, você vai ter 1 mais beta vezes 1 mais beta, que é 1 mais beta ao quadrado. Pode usar Bernoulli de novo? É claro. Então, isso vai ficar 1 mais 2 beta. Então, faz a distributiva, isso vai dar F0 mais F0, 2 beta. Passa o F0 para o outro lado subtraindo. E passa esse F0 dividindo, você vai ter F2 menos F0 sobre F0, que é exatamente o quê? ΔF sobre F0 é o valor que ele forneceu. Então, a gente tem o beta, né, que é a razão V sobre C, vale 1,43 vezes 10 a menos 7. C é a velocidade da luz, né, então é 3 vezes 10 a 8. Isso vai fazer com que o nosso V seja igual a 42,9 metros por segundo. Realmente muito pequenininho comparado ao C. Ele quer em quilômetros por hora, né, então vamos multiplicar isso por 3,6. Isso vai dar 154, aproximadamente, né, claro, quilômetros por hora. Aqui é a nossa resposta.